Raimundo, que nunca depois de homem vivera na intimidade da família, dedicava-se com aquilo. Dona. É. Dona Maria Bárbara, porém, vinha quase sempre quebrar com seu mau gênio aquele remanso de felicidade. Era cada vez mais insuportável o diabo da velha. Berrava horas inteiras, tinha ataques de cólera. Não podia passar muito tempo sem dar pancadas nos escravos. O rapaz, por diversas vezes, enterrara o chapéu na cabeça e saíra protestando mudar-se. Que carrasco, dizia ele pela escada, a descer a 4 e 4 degraus. Dá bordoada por gosto, diverte-se em fazer cantar o relho e a palmatória. E aquele castigo bárbaro e covarde revoltava-o profundamente, punha-o triste, dava-lhe ímpetos de fazer um despropósito na casa alheia. Estúpidos! Exclamava a sós, indignado. Mas como a mudança não fosse tão fácil, contentava-se ele com o passar uma parte do dia no brilhar do único restaurante da província, não sem pena de abandonar os inocentes palestras da varanda. Em breve criou fama de jogador e bêbedo. O fato era que, por tudo isto, lhe minava o espírito uma surda repugnância pela província e contra aquela maldita velha. Quando o estalo do chicote ou dos bolos rebentava no quintal ou na cozinha, Raimundo repelia a pena com que trabalhava no quarto. Lá está o diabo, nem me deixa fazer nada, arre! E saía furioso para o bilhar. Ora, Ana Rosa era também contra o castigo, e o procedimento da avó foi um pretexto para a sua primeira solidariedade de pontos de vista com o primo. Os dois conversavam em voz baixa contra Maria Bárbara, e esta conspiração aproximava-os mais um do outro, unia-os. Mas um belo dia em que o Benedito levou uma mela mais estirada, Raimundo chegou-se a Manuel e falou-lhe resolutamente em mudança, que sabia estava incomodando e não queria abusar. O senhor Manuel que tivesse paciência e lhe arranjasse uma casinha mobiliada e um criado. O que, homem? Protestou logo Manuel. A quem não convinha a mudança do seu hóspede antes de realizada a compra da fazenda? O doutor pensa que está na Europa ou no Rio? Pois então, casinhas mobiliadas e com criado, isto é lá coisa que se encontre por cá? Ora, deixe-se disso. E como o sobrinho insistisse, continuou declarando que semelhante exigência sobre ser quase inexequível acarretava para ele, Manuel, certa odiosidade. Que não diriam por aí? Diriam que Raimundo fora tão maltratado pelos parentes de seu pai que preferia sepultar-se entre 4 paredes a ter de aturá-los. Não, senhor, concluiu ele, afagando-lhe o ombro com uma palmada. Deixe-se ficar cá em casa, pelo menos até o verão em agosto. Iremos juntos ver a fazenda e como por esse tempo já todos os seus negócios estarão liquidados, ou o senhor volta para a corte, ou se instala aqui mesmo na província, porém com decência. Não lhe parece isto acertado? Para que fazer as coisas mal feitas? Raimundo consentiu, afinal, e desde então esperava o mês de agosto com uma impaciência de faminto. Não era tanto a vontade de fugir a Maria Bárbara o que lhe fazia desejar com tamanha febre aquela viagem ao Rosário, mas o empenho, a sede velha de tornar a ver o lugar em que lhe diziam tão secamente ter ele nascido e vivido os seus primeiros anos. E daí, quem sabe lá se não iria encontrar a decifração do mistério da sua vida. Esperou, e na espera entretinha-se todos os dias com Ana Rosa,
tanto e com tal satisfação que ainda nos princípios de junho confessava já não lamentar as dificuldades da mudança. Ao contrário, pressentia até que já não podia realizá-la sem sofrer pela falta daquele conchegozinho da família, sem curtir grandes saudades por aquela irmã, sua amiga franca e delicada, que lhe dera a provar pela primeira vez o suavíssimo prazer da convivência em família. Efetivamente, a filha de Manuel já era muito chegada a Raimundo. O tratamento de excelência desaparecera como inútil entre parentes que se estimam. Os sustos, os sobressaltas, as desconfianças que dantes a acometiam na presença daquele moço austero e na aparência tão pouco comunicativo, foram substituídos, graças às providências do negociante sobre Maria Bárbara, por momentos agradáveis, cheios de doçura, em que o primo ora contava com graça as peripécias de uma jornada, ora desenhava a lápis a caricatura dos conhecidos da casa, ora solfejava alguma melodia alemã ou algum romance italiano, ou quando menos lia versos e contos escolhidos. Ana Rosa sentia em tudo isso um grande encanto, mas incompleto. Raimundo, pelos modos, parecia que lhe não tributava mais do que respeitosa amizade de irmão, e isto para ela não bastava. Raro era o dia em que a moça, sob qualquer pretexto, não lhe fazia uma carícia disfarçada. Dizia, por exemplo: esta varanda é muito fresca, não acha, primo? Olhe, veja como tenho as mãos frias. E entregava-lhe as mãos que ele tenteava frouxamente com medo de ser indiscreto. Outras vezes fingia reparar que o rapaz tinha os dedos muito longos e vinha-lhe a fantasia medi-los com os seus, ou queixava-se de ameaças de febre e pedia-lhe que lhe tomasse o pulso. Mas a todas estas dissimulações da ternura, a todas estas tímidas hipocrisias do amor, sujeitava-se ele frio, indiferente e por vezes distraído. Este pouco caso desesperava. Doía-lhe aquela falta de entusiasmo, aquele nenhum carinho por ela, que tanto se desvelava em merecê-lo. Certos dias a pobre moça aparecia sem querer dar-lhe palavra e com os olhos vermelhos e pisados. Raimundo atribuía tudo a qualquer indisposição nervosa e procurava distraí-la por meio da conversa, da música, sem nunca lhe falar do aspecto triste e abatido que lhe notava. Tinha receio de impressioná-la e só conseguia afligi-la mais porque Ana Rosa, quando ao levantar-se da rede se percebia pálida e triste, esforçava-se por conservar. Eita! Nossa, perdi tudo. Tinha receio de impressioná-la quando ao levantar-se da rede se percebia pálida e triste, esforçava-se por conservar intacta na fisionomia a expressão da sua mágoa, na esperança de comovê-lo, de ser interrogada por ele, de ter, enfim, uma ocasião de confessar-lhe o seu amor. O ar friamente atencioso de Raimundo, as suas perguntas calmas, cristalizadas pela delicadeza com que ele se informava da saúde da prima, a imperturbabilidade médica com que falava daquelas tristezas, daquela insônia e daquela falta de apetite, a formal condescendência que afetava como por obséquio a uma pobre convalescente que se não deve contrariar, enchiam-na de raiva e despedaçavam-lhe a esperança de ser correspondida. Uma ocasião em que ela se lhe apresentou muito mais desfeita e pálida, Raimundo chamou a atenção de Manuel para a saúde da filha. Tenha cuidado, disse-lhe. Aquela idade é muito perigosa nas mulheres solteiras.
Talvez fosse acertado uma viagem. Em todo caso, não há efeito sem causa. É bom consultar um médico. Manuel coçou a cabeça em silêncio. A verdadeira causa já o Jalfrê lhe havia declarado. Mas como Raimundo voltasse à questão e pintasse o caso muito feio, insistindo em que era preciso fazer alguma coisa, teve o bom português, nessa mesma tarde, uma conferência com o compadre e com seu caixeiro Dias, a quem prometeu sociedade comercial, na hipótese de que se efetuasse para o mês seguinte, como ficava resolvido o casamento dele com Ana Rosa. Nossa. Mas a dona Anica levará em gosto? Perguntou Dias, abaixando os olhos, com o melhor sorriso hipócrita do seu repertório. Naturalmente, respondeu Manuel, porque da última vez que lhe toquei nisso, ela deu-me esperança. Agora é provável que dê certeza. De não casar, talvez, observou Cônego. Como não casar? Como? Eu lhe digo. E o cônego apresentou as suas razões, fez bons argumentos, estabeleceu premissas, tirou conclusões, citou máximas latinas e declarou que aquela hospedagem da cabrocha no seio da família nunca fora do seu gosto e que, para se tratar do casamento de Ana Rosa, a primeira coisa a fazer era afastá-lo da casa. Mas o negociante, que colocava os seus interesses pecuniários acima de tudo, abanou as orelhas às palavras do compadre e descreveu a atitude respeitosa e desinteressada de Raimundo ao lado de Ana Rosa. Falou no empenho com que o sobrinho quis mudar-se, no seu horror pela província, no seu entusiasmo pela corte, e lembrou que fora ele próprio até, coitado, quem provocara aquela conferência dos três. Terminou dizendo que por esse lado nada temia, além de que depositava bastante confiança no bom senso de sua filha. Não, por aí podiam estar descansados. Não havia perigo a recear. Veremos, veremos. Enquanto não assistir ao casamento deste aqui com a minha afilhada, estou no que disse. Cui fidas vide. Ah. E o cônego assoou-se com estrondo. Nessa mesma noite, Manuel, aproveitando a ausência do hóspede, levou a filha ao quarto de Maria Bárbara. A velha embalava-se na rede, bebendo o seu fumo de corda no cachimbo e fitando um velho oratório de pau santo. Ana Rosa, intrigada com a situação, encostou-se a uma cômoda, e o pai, depois de discorrer sobre várias coisas indiferentes, disse que no dia seguinte viriam as amostras da casa do vilarinho para a noiva escolher as fazendas do seu enxoval. Quem vai casar? Perguntou a menina no alvoroço. Faze-te desentendida, minha sonsa. Ora, qual de nós aqui tem mais cara de noivo? Eu ou a tua avó? E Manuel fez uma festinha no queixo da filha. Casar? Eu? Mas com quem, papai? E Ana Rosa sorriu, porque calculou que Raimundo a pedira em casamento. Ora, com quem havia de ser, minha disfarçada? E desta vez foi Manuel que riu, iludido pelo bom acolhimento que a filha dera à notícia. Não sei, não, senhor, respondeu ela com ar de quem sabe perfeitamente. Com quem é? Anda lá, Sonsinha, não sabes outra coisa. E enquanto Ana Rosa parecia muito ocupada em raspar com a unha uns pingos de cera velha espalhados pela madeira da cômoda, continuou o negociante.
Mas por que não me falaste com franqueza há mais tempo, sua caprichosa, fazendo o pobre rapaz supor que o não querias? Ana Rosa ficou séria. O pai acrescentou: a fazê-lo, coitado, andar por aí tão derreado que até metia dó. Como? Pois então não sabes como andava o nosso Dias? O Dias? Interrogou Ana Rosa, empalidecendo, e fez-se muda a cismar. Só despertou com estas palavras: ora, senhores, tem graça não, senhora, vossa-mercê disse que o aceitava para marido. Que diabo quer dizer agora com esta mudança? Aqui temos mouros na costa, bem me dizia o compadre. Não sei o que lhe disse o padrinho, mas o que eu lhe digo, papai, é que definitivamente não me casarei com o Dias, nunca, percebe? Mas, Anica, tu, se já não queres, é porque tens outro de olho. Não sei, não, senhor. E abaixou os olhos. Bem, vê lá. Isto já me vai cheirando mal. Ora dizes uma coisa, ora dizes outra. O mês passado respondeste-me na varanda. Pode ser, e agora, às 2 por 3 dizes que não. Sabes que só quero a tua felicidade. Não te contrario, mas tu também não deves abusar. Mas, gentes, o que foi que eu fiz? Não estou dizendo que fizesses alguma coisa, só te aviso que prestes toda a atenção na tua escolha de noivo. Nem quero imaginar que seria capaz de escolher uma pessoa indigna de ti. Mas como, papai? Fale claro. Isto vai a quem toca, não sei se me entendes. Ora, seu Manuel, exclamou Maria Bárbara, levantando-se e pousando no chão o enorme cachimbo de taquari do Pará. Você às vezes tem lembranças que parecem esquecimento? Pois então uma menina que eu eduquei ia olhar e gritou com mais força: para quem, seu Manuel? Bem, bem, vejam se não é mesmo vontade de provocar uma criatura. Bem, bem, eu não digo isto para ofender, desculpou-se o negociante. Mas é que temos cá um rapaz bem aparecido que... Um cabra, berrou a sogra. E era muito bem feito que acontecesse qualquer coisa para você ter mais cuidado no futuro com as suas hospedagens. Também só nessa cabeça entrava a maluqueira de andar metendo em casa crioulos cheios de fumaças. Hoje todos eles são assim, súcia de apistolados. Dá-se-lhes o pé e tomam a mão, corja. Julgue-se, mas é muito feliz em não lhe ter recebido o coice. Porém fique você sabendo que só a mim o deve. Sei a educação que dei à minha neta, por esta respondo eu. E quanto ao cabra, é tratar de despachá-lo já e já, se não quiser ao depois, ter de pegar-se com trapos quentes. Pois bem, senhora. Amanhã mesmo tratarei disso, ó. E Manuel pensou logo em aconselhar-se com o cônego. Ana Rosa continha o choro. Vou para meu quarto, disse ela com mau modo. Ouça, opôs-se-lhe o pai, detendo-a. A senhora... Não diga asneiras, atalhou a velha, empurrando a neta para fora. Vai-te e reza à Virgem Santíssima para que te proteja e te dê juízo. Ana Rosa fechou-se no seu quarto, rezou muito, não quis tomar chá e soluçou até às 4 horas da manhã. No dia seguinte, Manuel, depois de estender-se com o compadre, preveniu a Raimundo que se preparasse para ir ao rosário.
Estou às suas ordens, mas o senhor tinha dito que iríamos no mês de agosto? É certo. Porém, o tempo está seco e para a semana temos lua cheia. Podemos ir no sábado, convém-lhe? Como quiser, estou pronto. E daí a pouco Raimundo foi ao quarto verificar se os seus pertences de viagens, a borracha de aguardente, as botas de montar, as esporas e o chicote achavam-se em bom estado de servir. Estranhou encontrar tudo isso mexido e remexido de muito fresco, como se alguém houvera se servido daqueles objetos. Já não era o primeiro reparo que fazia desse gênero. Por outras vezes quis-lhe parecer que alguém curioso de mau gosto se divertia a remexer-lhe os papéis e a roupa. Talvez bisbilhotice de moleque. Mas no dia seguinte, por ocasião de deitar-se, achou sobre o travesseiro um atracador de tartaruga preso a um laço de veludo preto. Reconheceu logo estes objetos, pertenciam a Ana Rosa. Mas como diabo vieram eles imoralmente parar ali na sua cama? Havia nisso com certeza um mistério ridículo que convinha pôr a limpo. Lembrou-se então de ter ficado uma vez muito intrigado por descobrir, na escova e no pente de seu uso, fios compridos de cabelo, cabelo de mulher sem dúvida, e mulher branca. Já amassado, resolveu passar busca minuciosa em todo o quarto e encontrou os seguintes corpos de delito: 2 ganchos de pentear, um jasmim seco, um botão de vestido e 3 pétalas de rosa. Estes, eu não vou falar hora. Estes objetos lhe pertenciam tanto quanto o pentinho de tartaruga e o laço de veludo. Quem fazia a limpeza e arrumava o quarto era o Benedito. Este também não usava laços nem ganchos na cabeça. Logo, como havia pensado, alguém se divertia em vir na sua ausência revistar o que era dele, e esse alguém só poderia ser Ana Rosa. Mas que diabo vinha ela fazer ali? Como adivinhar o fim daquelas visitas extravagantes? Seria simples curiosidade ou andaria naquilo à base de alguma intriga maranhense tramada contra o morador do quarto, ou talvez, quem sabe, contra a pobre menina? Fosse o que fosse, em todo caso, era urgente pôr cobro a semelhante pataquada. Pataquada. Desde esse dia, Raimundo prestou atenção a todos os objetos que deixava no quarto. Marcou o ponto em que ficava o álbum, o despertador, um livro, o estojo de barba ou qualquer coisa que o moleque não precisasse tirar do lugar para fazer a limpeza. E com estas experiências cada vez mais se convencia das visitas misteriosas. Os corpos de delito reproduziam-se escandalosamente. Uma vez encontrou toda riscada a unha uma cara da dançarina cuja fotografia ele, com tanto cuidado, escondera de sua prima, porque nas costas do cartão havia a seguinte dedicatória: A mon Brésilien bien-aimé. Olha, Raymond! Raymond! Ah, Raymond! Oh, meu Deus do céu! É muito bom, Raymond. Que dúvida! Todas as suspeitas recaíam sobre a bela filha do dono da casa. A graça, porém, é que Raimundo, apesar de não agradar à sua índole de homem sério e franco, tudo que cheirasse a subterfúgio e ilegalidade, sentia, no entanto, certo gosto vaidoso em preocupar tanto a imaginação de uma mulher bonita,
Lisonjeava-lhe aquele interesse, aquela espécie de revelação tímida e discreta. Gostou de perceber que seu retrato era, de todos os objetos, o mais violado, e como bom polícia chegou a descobrir-lhe manchas de saliva que significavam beijos. Mas ou fosse levado pela curiosidade, ou fosse na desconfiança de ser tudo aquilo obra de algum patife, ou fosse, enfim, porque o fato repugnasse ao seu caráter honesto, verdade é que deliberou aproveitar a primeira oportunidade para acabar com aquela mistificação. Poucos dias depois, saindo de casa e demorando-se defronte da porta a conversar com alguém, viu da rua fecharem cuidadosamente as rótulas do seu quarto. Não hesitou, subiu pé ante pé, atravessou a varanda deserta e foi direto ao seu aposento. Ana Rosa, com efeito, de algum tempo a essa parte, fazia visitas ao quarto de Raimundo durante a ausência do morador. Entrava disfarçadamente, fechava as rótulas da janela e, como sabia que o morador não aprecia aquela hora, não aparecia àquela hora, começava a bulir nos livros, a remexer nas gavetas abertas, a experimentar as fechadas, a ler os cartões de visita e todos os pedacinhos de papel escrito que lhe caíam nas mãos. Sempre que encontrava um lenço já servido no chão ou atirado sobre a cômoda, apoderava-se dele e cheirava-o sofregamente, como fazia também com os chapéus de cabeça e com a travesseirinha da cama. Estas bisbilhotices deixavam-na caída numa enervação voluptuosa e doentia que lhe punha no copo arrepios de febre. Uma vez encontrou uma banda de luva cor de cinza esquecida atrás de uma das malas, calçou-a logo com avidez e facilidade e pôs-se a fixá-la muito, a interrogá-la com os olhos, a abrir e fechar a mão distraída, acompanhando as rugas da pélica. E esta luva arrancava-lhe conjecturas sobre o passado de Raimundo, fazia-lhe imaginar os bailes ruidosos de Paris, as festas, os passeios, as estações dos caminhos de ferro, as manhãs frescas em viagem de mar, as ceias nos hotéis, as corridas de cavalo e toda uma vida de movimento, de gargalhadas, de almoços com mulheres, uma existência que se desenrolava defronte da sua imaginação, como um panorama feito com os desenhos do álbum de Raimundo, e em cujo primeiro plano atravessava este rindo, fumando, braço dado à dançarina da fotografia que lhe dizia, cheia de um amor teatral: Raymond, mon bien-aimé, aimé. Foi num desses sonhos que Ana Rosa, irrefletidamente, arrancou o rosto do retrato com a mesma raiva com que no colégio fazia outro tanto aos judeus mal desenhados do seu compêndio de doutrina cristã. Aquelas visitas eram agora toda a sua preocupação. Os seus melhores instantes eram os que passava ali, entregue de corpo e alma àquele segredo. O resto do tempo servia apenas para esperar a hora do prazer querido, e quando por qualquer motivo não podia realizá-lo, ficava insuportavelmente frenética e nervosa. Até já nem queria saber das amigas,
Tomara-se de birra pela Eufrasinha e não pagava uma só das visitas que lhe faziam, e nem por sombras lhe falassem de festas e divertimentos. Seu único divertimento, a sua única festa era estar lá naquele quarto proibido, sozinha, à vontade, conversando intimamente com os objetos de Raimundo, lendo os seus papéis, mexendo em tudo, a palpitar num gosto novo e desconhecido, secreto, cheio de sobressaltos, quase criminoso, saboreando aos poucos, em goles compassados, como um vinho bom, gozos extremamente fortes, violentos, sentindo-se embriagar, consumir, absorver por aquela loucura de perseguir um nada, uma esperança que lhe fugia, que a atormentava, porém melhor e mais deliciosa para ela que os melhores e mais brilhantes prazeres da sociedade. No dia em que Raimundo subira, pé ante pé ao seu quarto, Ana Rosa tinha entrado havia pouco, e como de costume fechara-se por dentro. O ambiente fizera-se de um tom morno e duvidoso, em que havia mescla de claridade e sombra. Ela, depois de varrer o olhar em torno de si, assentara-se na cama e tomara distraidamente de uma cadeira ao lado, no lugar do velador, um tratado de fisiologia que o rapaz estivera a ler na véspera, antes de dormir, e que havia deixado junto ao castiçal marcado pela caixa de fósforos. Ao abrir o livro, Ana Rosa soltou logo uma envergonhada exclamação. Dera com um desenho em que o autor da obra, com a fria, sem cerimônia da ciência, expunha aos seus leitores uma mulher no momento de dar à luz o filho. A fidelidade indecorosa e séria da estampa produziu no ânimo da moça uma impressão estranha de respeito e de vexame. Sem compreender cabalmente o que tinha diante dos olhos, fixava a página, voltando-a de um para outro lado à procura de entender melhor. Virou algumas folhas e com o pouco que sabia do francês, tentou apanhar o sentido do que vinha escrito sobre os vários fenômenos da gestação e do parto. Ao chegar, porém, a uma das gravuras, fechou o livro com ímpeto e olhou em torno como para certificar-se de que estava completamente só. Tinha visto de surpresa um espetáculo que os seus sentidos ainda mal formulavam por instinto o ato da fecundação. Ai, meu pai. Fizera-se cor de romã e repelira o indiscreto volume com um ligeiro e espontâneo movimento do seu pudor. Mas pouco depois, pensando bem no caso, convencendo-se de que tudo aquilo não era feito por malícia, mas ao contrário, para estudo, muniu-se de coragem e afrontou a página. Aquele desenho abriu-se defronte dela como um postigo para um mundo vasto e nebuloso, um mundo desconhecido, povoado de dores, mas ao mesmo tempo irresistível, estranho paraíso de lágrimas que simultaneamente a intimidava e atraía. Observou com profunda atenção enquanto dentro dela se travava a batalha dos desejos. Todo o ser se lhe revolucionou. O sangue gritava-lhe reclamando o pão do amor. Seu organismo inteiro protestava irritado contra a ociosidade. E ela então sentiu bem nítida a responsabilidade dos seus deveres de mulher perante a natureza. Compreendeu seu destino de ternura e de sacrifícios.
Percebeu que viera ao mundo para ser mãe. Concluiu que a própria vida lhe impunha, como lei indefectível, a missão sagrada de procriar muitos filhos, sãos, bonitos, alimentados com seu leite, que seria bom e abundante, e que faria deles um punhado de homens inteligentes e fortes. E tinha já defronte dos seus olhos os queridos filhinhos, nus, muito tenros e roliços, com a moleira descascando, os pezinhos vermelhos, narizinhos quase imperceptíveis, pequeninas bocas desdentadas a lhe chuparem os peitos, com a engraçada sofreguidão irracional das criancinhas. E a pensar neles, enlanguecia toda numa postura indolente e comovida, os braços estendidos sobre as coxas, a cabeça mole pendia para o seio, o olhar quebrado, fito, com preguiça de mover-se, o livro descansado nos joelhos, entre os dedos insensibilizados, e cismava. Sim, precisava casar, fazer família, ter um marido, um homem só dela, que a amasse vigorosamente. E via-se dona de casa com o molho das chaves na cintura, a ralhar, a zelar pelos interesses do casal, cheia de obrigações, a evitar o que contrariasse o esposo, a dar as suas ordens para que ele encontrasse o jantar pronto, e queria fazer-lhe todas as vontades, todos os caprichos, tornar-se passiva. Ixi, servi-lo como uma escrava amorosa, ixi, dócil, fraca, que confessa sua fraqueza, seus medos, sua covardia, satisfeita de achar-se inferior. Mas que papo é esse, minha senhora? Que papo é esse? Olha isso, satisfeita de achar-se inferior ao seu homem, feliz por não poder dispensá-lo. Meu Deus, que mentalidade é essa, meu? E cismava muito, muito no marido, e esse marido aparecia-lhe na imaginação, sob a esbelta figura de Raimundo. O que essa mulher precisa, essa Ana Rosa, né, que é o nome dela, é assistir Arlequina, Aves de Rapina e a Emancipação, pra ela se emancipar, velho, tá? Nossa senhora, não. Nisto, abriu-se por detrás dela o cortinado da cama, com um leve rumor de rendas engomadas. Ana Rosa voltou-se em sobressalto e deu cara a cara com Raymond, que a fitava repreensivo. Soltou um grito e tentou fugir. O livro caiu ao chão, escancarando uma página onde se via desenhado o interior de um ventre cheio com o seu grande novelo de tripas amarelas e cor-de-rosa. O rapaz não lhe deu tempo para sair, colocando-se entre a cama e a parede. Tenha a bondade de esperar, disse muito sério. Deixe-me, por amor de Deus, suplicou ela, torcendo a cabeça para evitar os olhos de Raimundo. Não, senhora. Há de ouvir-me primeiro, respondeu este com delicada autoridade. E acrescentou depois de uma pausa, pondo nas palavras certo cunho de superioridade paternal. Custa-me, mas é necessário repreendê-la, tanto mais por me achar na casa de seu pai, que é também sua. A senhora, porém, cometeu uma falta, e eu cometeria outra maior se me calasse. Deixe-me. A senhora sairá deste quarto, prometendo que não tornará a fazer o que tem feito. Se descobrissem as suas visitas clandestinas, que não julgariam de mim e da sua pessoa, o que é muito mais grave, que não diriam? E vamos lá, com direito, pois a reputação de uma senhora é coisa que se exponha deste modo, isto tem lugar. Mas quando assim fosse, quando por uma aberração imperdoável minha prima assim o entendesse,
poderia barateá-la sem enxovalhar a sua família. Fique sabendo, minha senhora, que a obrigação que cada qual tem de zelar pelo seu nome não se baseia só no amor próprio, mas no respeito que devemos aos solidários do nosso crédito. Uma senhora nada tem que fazer no quarto de um rapaz. É muito feio. Minha prima comete com isso uma ingratidão a quem deve tudo, a seu pai. O pranto nervoso da menina, sustido até ali com dificuldade, rebentou-lhe da garganta e dos olhos, como um regato que quebrasse as represas. As lágrimas corriam-lhe quentes pela face e pingavam-lhe grossas bagas nas carnes brancas e palpitantes dos seios. Nossa! Raimundo comoveu-se, mas procurou esconder a sua comoção. E desviando o corpo para lhe dar passagem, acrescentou com a voz pouco alterada: Peço-lhe que se retire e não volte em circunstâncias idênticas. Queria acusá-la ainda, repreendê-la mais, porém as sobrancelhas desfranziam-se-lhe defronte daquele vestidinho honesto de chita, daquelas singelas tranças castanhas, daquelas lágrimas inocentes. Ana Rosa ouviu de cabeça baixa, sem uma palavra, com o rosto escondido no lenço. Quando Raimundo acabou de falar, ela dava grandes soluços muito suspirados, como de uma criança inconsolável. Então, que tolice é esta? Agora está soluçando deste modo? Vamos, não seja criança. Ana Rosa chorava demais. Olha que desse modo podem ouvi-la da varanda. E Raimundo atrapalhava-se de comoção e de medo. Já não acertava com o que queria dizer. Faltavam-lhe os termos. Sentia-se estúpido. Começou a temer a situação. Vamos, minha amiga, tartamudeou inquieto. Se a ofendi, desculpe-me, perdoe-me. Era para seu interesse. E chegou-se para ela. Ameigou-a. Estava arrependido de ter sido tão ríspido. Fora grosseiro, no fim de contas. Bem sabia que a pobre moça não era responsável por aquilo. Sentia remorsos e tentou destruir o mau efeito das suas primeiras palavras. Então, vamos, eu sou seu amigo, diga-me por que chora? Ana Rosa não respondia, soluçava sempre. Raimundo não pôde conter o movimento de impaciência e coçou a cabeça. Ai, que vai mal a história. Estava já sinceramente arrependido de ter vindo surpreendê-la. Que lhe valesse a paciência. Todo o seu receio era que a ouvissem da varanda. Descobriam tudo. Com certeza descobriam. E sem saber o que fazer, atarantado foi à porta, voltou, tornou a ir aflito sobre brasas. Então, minha prima tenciona ficar? Não chore mais, que imprudência a sua. Lembre-se que está no meu quarto, tenha bondade, retire-se. Não fique ressentida, mas vá, que podemos comprometer-nos muito seriamente. Redobrou o pranto. A senhora não tem motivo para chorar. Tenho sim, respondeu ela por detrás do lenço. Ora essa, então, por que é? É porque eu amo muito, entende? Declarou entre soluços, com os olhos fechados e gotejantes.
e assoando-se devagarinho, sem afastar do nariz o lenço ensopado de lágrimas e entrouxado na mão. Desde que o vi, desde o primeiro instante, percebe? E no entanto meu primo nem... E desatou a chorar mais forte ainda, desorientada apaixonadamente. Raimundo perdeu de todo a esperança de acabar com aquilo de um modo conveniente. Não obstante, sentia que gostava bastante de Ana Rosa, mais do que ela podia julgar, talvez, mais do que ele mesmo podia esperar de si. Mas se assim era, que diabo? Que se casassem como toda a gente, era levá-la à igreja em público, com decência ao lado da família, e não tê-la ali a lacrimejar no seu quarto às escondidas romanticamente, não. Não admitia. Era simplesmente ridículo. E disparatou. De acordo, minha senhora, mas eu não tenho o direito de detê-la no meu quarto. Queira retirar-se. O lugar e a ocasião são os menos próprios para revelações tão delicadas. Falaremos depois. Ana Rosa continuou a chorar, imóvel. Meu Deus, essa aqui é uma das personagens mais fracas que eu já vi. Meu Deus, isso aqui é um estereótipo de mulher que só pode mesmo ter sido escrito por homem, essa coisa aqui, mas que mulher mais fraca, velho. Que só sabe chorar por macho. Meu Deus, Aloísio. Aloísio Azevedo, por que você fez isso? Parece até que virou japonês, mano. Ah. Ana Rosa continuou a chorar imóvel. Raimundo chegou a conceber a ideia de ir à varanda, chamar por alguém, fazer bulha, contar tudo. Mas teve pena dela. Iria prejudicá-la, ofendê-la, seria brutal. Além disso, escandaloso, um formidável escândalo. Que diabo então devia fazer? Sim, no fim de contas seria estúpido revoltar-se contra a rapariga. Ela o amava, tinha 20 anos e queria casar, nada mais justo, e resolveu mudar de tática, empregar meios brandos e carinhosos para acabar com aquela situação. Era o caminho mais curto e mais seguro. Aproximou-se, pois, de Ana Rosa, muito terno, e disse-lhe afetuosamente, depois de enxugar-lhe o suor da testa e consertar-lhe o desalinho dos cabelos: Mas, querida prima, o fato de amar-me, não é motivo de choro, ao contrário, devemos alegrar-nos. Veja como estou satisfeito, estou rindo. Siga o meu exemplo. E sabe que nos compete fazer de melhor? Não é chorar, certamente, é casar-nos. Não acha? Não lhe parece mais acertado? Não me aceita para seu esposo? Ao ouvir isto, Ana Rosa tirou logo o lenço do rosto e, o que ainda não tinha feito, encarou Raimundo desassombrada, feliz, rindo-se com os olhos ainda vermelhos e molhados, a respiração soluçosa sem poder articular palavra. E em seguida, com um desembaraço que abismou o primo e de que ela própria não se julgaria capaz, abraçou amplamente com expansão, pousando-lhe a cabeça no ombro e estendendo-lhe os lábios numa ansiedade suplicante. O rapaz não teve remédio, deu-lhe na boca um beijo tímido. Ela respondeu logo com 2 ardentes. Então o moço, a despeito de toda a sua energia moral, perturbou-se. Esteve a desabar, um fogo subiu-lhe à cabeça. Latejaram-lhe as fontes e no seu rosto congestionado e cálido sentia respirar sofregamente o nariz frio de Ana Rosa. Porém teve mão em si, repreendeu-se dos braços dela com muita brandura, beijou-lhe respeitosamente as mãos e pediu-lhe que saísse. Vá, sim, podem vê-la. Isto não é digno de qualquer de nós. Você está amassado comigo, Raimundo? Não, que lembrança. Mas vai-te, sim. Tens razão, mas olha,
quando me pedes a papai? Na primeira ocasião, dou-te a minha palavra, mas não voltes aqui, hein? Sim, e saiu. Raimundo fechou a porta e começou a passear pelo quarto bastante agitado. Estava satisfeito consigo mesmo. Apesar. Ai, meu Deus. Apesar dos seus belos 26 anos, tinha sido leal e generoso com uma pobre rapariga que o amava. E de contente cantarolou com a voz ainda um pouco trêmula. Sento na força indômita. Mas bateram 2 pancadas na porta. Era o Benedito. Senhor mandou dizer para vós mercê fazer o favor de chegar no quarto dele. Vou já. A viagem ao Rosário ficou transferida para o outro mês. Em razão de Manuel haver caído com uma tremenda papeira justamente no dia em que Raimundo surpreendera Ana Rosa no seu quarto. E sim, cara, oficialmente eu acho que esse livro aqui fica em 6º lugar de todos os livros. Nessa noite encheu-se a casa de amigos. O Freitas apareceu logo, trazendo uma dose homeopática. Discutiu-se a moléstia. Contaram-se fatos adequados. Cada qual tivera um caso muito pior que o de Manuel. Choviam receitas de todos os lados. Laranja da terra, gritava Dona Maria do Carmo e afiançava que abaixo de Deus não havia remédio melhor para aquele mal. Ué, óbvio que não, né, cara? Só Deus é remédio. Só Deus, cara. Não existe mais nada além de Deus. Se você acha que outra coisa serve de remédio, você é um pecador, você vai pro inferno, com certeza. Não, olhe, as papas de linhaça têm provado muito bem, considerou Amância. Pois eu me achei foi com a folha de tajá, observou a sobrinha mais velha de Dona Maria do Carmo. E eu, disse Etelvina, com um suspiro, se quis dar cabo de uma que tive, recorri ao óleo de amêndoa doce. Ana Rosa acendera uma vela a São Manuel do Buraco e Maria Bárbara prometera uma bochecha de cera a Santa Rita dos Milagres. A Eufrasinha apareceu e receitou logo leite de janaúba. Corta-se o cipó e escorre um leite branco, um leite branco, tão grosso que é um azeite, explicava ela com grande mímica. A gente apara numa xícara e depois ensopa o algodão bem ensopado e planta na cara do doente. É uma vez só, menina. Na varanda conversavam sobre o desânimo do doente. É muito esmorecido, protestava Maria Bárbara. Por qualquer coisa parece que está morrendo. Fica todo, ai, eu morro desta. Uma febrinha põe-no assim. É só uma gripezinha. E Maria Bárbara, para mostrar ao vivo como ficava o genro, puxou as faces com os dedos e arregalou disformemente os olhos. Credo! Exclamou Amância, e citou a morte de um conhecido seu. Maria do Carmo passou a contar, patética, o falecimento do espigão. Aquilo é que era morte, só vendo. Seguiu-se uma enfiada de anedotas fúnebres.
Freitas, na sala, examinava com minuciosidade patriótica umas litografias que descansavam na Pedra dos Consolos. Eram episódios da Guerra do Paraguai. Havia a tomada de Paissandu, a passagem de Humaitá e outros impressos no rio, e mal desenhados. Via-se o general Osório a cavalo sobressair com seu bigode preto e a barba branca. E o pai de Lindoca despregava de vez em quando os olhos do quadro e passeava-o pela sala, à procura de uma vítima para a seca. Raimundo, que logo que o bispou, escondera-se no quarto com medo. Ana Rosa cumpriu o prometido de não voltar ao quarto de Raimundo, mas em compensação falava-lhe todos os dias no casamento. Depois do seu ajuste com o primo, andava escorreita, alegre, vivia a cantarolar, tanto na costura como passarinhando pela varanda, a pretexto de ajudar a avó nos arranjos da casa, ao que ela agora ligava muito mais interesse. Maria Bárbara, por outro lado, dava aos diabos a papeira de Manuel, e com esta a transferência da viagem ao Rosário. Aquela demora do cabra em companhia de sua neta embrulhava-lhe o estômago. Não sossegaria enquanto não visse pelas costas. Entretanto, aproximava-se o dia de São João, em casa do Manuel Freitas, em casa de Maria do Carmo, como em casa de Manuel, falava-se da festa. A pagodeira seria, como todos os anos, no sítio de Maria Bárbara. Era um antigo costume ainda do tempo do defunto coronel. Avô materno de Ana Rosa. A velha não relaxava a ladainha de São João. Tudo, menos deixar de fazer esse dia a sua festa costumeira. Aquela data representava para ela o aniversário dos acontecimentos mais notáveis da sua vida. Nesse dia nascera o nunca assaz chorado coronel, o seu João Hipólito. Também nesse dia fora pedida em casamento, e 1 ano depois, justamente no dia de São João, casara. Ainda nesse dia batizara a sua primeira filha, a defunta mulher de Sebastião Campos, e nesse dia, enfim, Mariana esposara Manuel. Fez-se uma congregação em casa do negociante, composta por Amância, Maria do Carmo, as sobrinhas desta, e presidida por Maria Bárbara. Falou-se muito em capados, carneiros e perus de forno. Discutiu-se com o que se devia encher o papo do peru, se de farinha ou com os próprios intestinos do animal. Decidiu a maioria que se encheria com farofa, à moda de Pernambuco, explicava Etelvina. Fizeram-se grandes encomendas de dúzias de ovos, lembraram-se os doces menos lembrados, receitaram-se processos dificultosíssimos da arte culinária, consultou-se o cozinheiro imperial, houve oferecimentos de louça, compoteiras, talheres, moleques e negrinhas para ajudarem no serviço. Citaram-se pessoas privilegiadas na confecção de tais e tais quitutes. Falou-se em caruru da Bahia e presunto de fiambre. No dia seguinte encarregou-se a um pedreiro de correr uma caiação geral na casa do sítio. Os escravos tiveram ordem de assear a quinta, limpar as estradas, os tanques, os pombais, e preveniu-se o padre Lamparinas, que era quem todos os anos cantava lá a ladainha de São João. Haveria danças e fogos. Seria um festão de arromba. O diabo, pensava Maria Bárbara, era que o cabra só se iria do Maranhão para o outro mês. Ixi. No entanto, Raimundo aborrecia-se. A província parecia-lhe cada vez mais feia, mais acanhada, mais tola, mais intrigante e menos sociável. Por desfastio, escreveu e publicou alguns folhetins. Não agradaram, falavam muito a sério. Passou então a dar contos em prosa e verso. Eram observações do real, trabalhadas com estilo. Pintaram espirituosamente os costumes
e os tipos ridículos do Maranhão, de nossa Atenas, como dizia o Freitas. Houve um alvoroço, gritaram que Raimundo atacava a moralidade política e satirizava as pessoas mais respeitáveis da província.